Boa noite, graça e paz. É um privilégio muito grande estarmos aqui nessa noite. Estou muito feliz porque hoje eu posso expor, na realidade, nos próximos 5 encontros, eu estarei expondo o livro de Ageu. E é um livro que fala muito comigo e tem muito a ver com a realidade que a igreja hoje está vivendo. Então, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor. Pode colocar o primeiro slide, por favor. No livro de Ageu, está entre os profetas menores, entre Gênesis e Malaquias. O livro de Ageu é um livro muito esquecido por muitos. Quase não se ouve falar desse livro. Amados, nós vamos, nos próximos 5 encontros, falar sobre a importância desse livro e a mensagem que o profeta Ageu tem para nós. Mas hoje, em específico, nós vamos apenas ficar no versículo 1 e 2. Mas, pastor, vai dar tempo? Vai. Porque o versículo 1 e 2, nós vamos introduzir, trazer um panorama geral do livro do profeta Ageu. Acompanhe comigo a leitura do versículo 1 e 2. Ageu exorta o povo a reconstruir o templo. No 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, louvado seja o teu santo nome pela tua palavra. Ó Deus, me use nessa noite como boca do Senhor para trazer e iniciar essa série de estudos, ó Deus, para a glória do Senhor. Amém. Queridos, nós vamos trazer aqui uma introdução geral hoje sobre o livro de Ageu. Nós vamos dividir em 5 estudos. O primeiro vou trazer hoje um panorama específico, o porquê, os objetivos da escrita desse livro. Na próxima terça-feira vai ser a importância da prioridade espiritual. Na outra, que vai ser a terceira, será renovando a comunhão com Deus. E a quarta, reconstruindo a adoração verdadeira. E a quinta, a restauração do propósito divino. Nós temos aqui uma visão geral do livro de Ageu dentro desses 2 versículos. O autor desse livro é o profeta Ageu. O profeta Ageu, seu nome significa minha festa. E Ageu trabalhou com o profeta Zacarias para encorajar o retorno dos exilados judeus enquanto eles reconstruíam o templo. Queridos, só existem 2 lugares nas Escrituras que falam sobre o profeta Ageu. Em Esdras, que traz a narrativa, e dentro do próprio livro do autor, que é o Ageu. A data que foi escrito esse livro foi 520 a.C. A mesma data que também foi escrito o livro do profeta Zacarias. E qual que foi o propósito para escrever esse livro? O propósito foi incentivar a reconstrução do templo na esperança de trazer grandes bênçãos para Israel após o exílio. Queridos, como podemos esperar sobre a discussão desse livro? Como já mencionei, Ageu, versículo 1, os judeus retornaram à terra prometida sob o decreto de Ciro. Você pode acompanhar também lá em Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 4. Em 538 a.C., o povo de Israel foi desafiado a reconstruir o templo. A oposição trouxe muito desânimo para esse povo.
eles fizeram com que eles abandonassem todo o projeto. Quando Ageu e Zacarias começaram o seu trabalho, em 520 a.C., mais oposição veio de Tatenai. O governador persa, que era do outro lado do Eufrates, mas Dario, que governou a Pérsia de 522 a 586 a.C., reeditou o decreto de Ciro para que o templo fosse reconstruído em 4 anos. E o segundo templo foi concluído em 12 de março de 516 a.C. É bom a gente trazer essas informações, porque quando nós começamos a ler as Escrituras, muitas vezes a gente pega um livro e não sabe que data, o porquê, os objetivos e os motivos. Eu trago agora as principais verdades. Por que esse livro foi escrito? Quais são as verdades da escrita desse livro? Primeiro, porque Deus ofereceu muitas bênçãos aos primeiros retornados após o exílio. A segunda é que as prioridades do reino de Deus devem ter precedência sobre o nosso conforto pessoal. Queridos, aqui eu abro um grande parênteses dentro desse segundo objetivo, dessa principal verdade. É uma verdade para todos nós da igreja. O pastor Renato falou sobre isso na semana passada, tem falado em suas pregações e temos falado em muitos pequenos grupos. Nós estamos deixando de congregar por causa do nosso conforto pessoal. Nós estamos colocando Deus em segundo plano. E o livro de Ageu, ele vem nos encorajar para que nós, ao olharmos para Cristo, precisamos pensar que Ele deve ser prioridade em nossa vida. A nossa adoração aqui deve ser prioridade. Os cultos que nós temos devem ser prioridade. Café e oração devem ser prioridade. Lógico, salvo aqueles que têm que trabalhar, ou aqueles que estão doentes. Nós precisamos voltar a viver para a glória de Deus e colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E a terceira verdade sobre a escrita desse livro, que os servos no reino de Deus devem ser imaculados. E a outra verdade é que as esperanças do povo de Deus repousam no templo e na casa de Davi, conforme são cumpridas por Cristo. O livro de Ageu foi escrito observando a necessidade de um povo, o sofrimento de um povo. E ele traz uma mensagem de esperança, mas também traz uma mensagem de exortação a todos nós. E a outra verdade é que o povo de Deus está destinado a herdar a glória eterna, ou a terra com Cristo. Queridos, viu a riqueza que esse profeta traz para nós? Para o povo de Judá, eles estavam angustiados com a mudança das realidades políticas, entra rei, sai rei, guerras. Parecia que Deus havia perdido o controle da situação. Aí quando nós olhamos para Sofonias, ele alerta sobre o julgamento iminente e apontou para a esperança próxima. Deus, ele é tanto juiz quanto refúgio do julgamento. Aí vem Ageu e declara que o povo de Deus, que lutava, precisava reordenar as suas prioridades e investir na construção da casa do Senhor, para que a presença renovada de Deus em seu meio trouxesse bênçãos renovadas. Outro livro também, Malaquias, quando houve dúvidas sobre o amor e a vigilância do Senhor, levou o povo ao pecado e à angústia, abordou suas preocupações e falhas uma a uma. Deus não abandonaria aqueles que o temiam, apesar do povo viver uma vida de rebelião contra Deus. Não, volta. Volta. Eu acho que pulou um slide. Mas enfim.
Nós temos aqui alguns objetivos diferenciados sobre o livro de Ageu. O livro de Ageu, ele traz 4 profecias para nós e trazia para o povo de Israel, da quais é encabeçada pela frase: a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Essas 4 mensagens se alternam entre apelos ao arrependimento, a luz de contínua retenção das bênçãos de Deus na terra, e promessas e maiores bênçãos no templo, através da linhagem davídica. Queridos, Ageu, Zacarias e Malaquias, juntos usam o título Senhor Todo-Poderoso. Eles usam esse título mais de 90 vezes. Só em Ageu são 14 vezes. Em hebraico significa Senhor dos Exércitos. O significado do título tem 2 aspectos. O primeiro aspecto enfatiza o poder soberano do Senhor, que reina sobre todo Israel e reina sobre o seu povo. E traz também a conotação de um poder militar, de um poder forte, que vence guerras. E outro, enfatiza sua fidelidade ao povo da aliança e leva a adorá-lo. Observe comigo o versículo 13 do capítulo 1. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor, Ele convocou o remanescente infiel do seu povo da aliança para que se arrependesse e reconstruísse o seu templo. A preocupação de Deus baseava-se em seu próprio prazer soberano, em seu desejo de ser honrado pelo seu povo. Queridos, a preocupação de Deus estava baseada do povo em honrá-lo. A grande pergunta para nós durante essa série é: nós temos honrado a Deus? Nós estamos sendo obedientes a Deus? Vai comigo no versículo 8, por favor. Capítulo 1. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. A falta de desejo do povo de construir o templo revelou sua profunda falta de desejo pela presença de Deus. Quando nós estamos longe da presença de Deus, quando estamos longe desse meio de comunhão, de congregação, um domingo após outro, falta um culto após outro, como que estará a sua vida daqui a alguns dias? Você não terá desejo mais pela presença do Senhor. E é isso que Ageu está enfatizando aqui. O povo, por estar longe de Deus, por estar longe do templo, a falta de vontade de construir, de reconstruir, causou em seus corações, em seu coração, uma profunda falta de vontade de estar na presença de Deus. Como resultado do ministério de Ageu e da orientação do Espírito de Deus, eles responderam com obediência. Observe o versículo 12 e 14.
Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ageu reafirmou aqui que o Senhor estava com o seu povo, assim como estivera com eles quando os tirou do Egito. O ministério de Ageu baseava na expectativa de que Deus renovaria as promessas de sua aliança com o seu povo, quando os trouxesse de volta à terra. Queridos, as palavras de Ageu se basearam na dos profetas anteriores em vários pontos. A reconstrução do templo foi uma parte muito importante dessa renovação. E Ageu desenvolveu essa esperança, associando o templo à renovação da casa de Davi. E como nós reavivamos o nosso coração diante de uma reconstrução espiritual, diante de uma reconstrução financeira, diante de uma reconstrução familiar, como reavivamos o nosso coração? Ageu afirma a esperança de que, como representante ungido de Deus na terra, o grande filho de Davi, o Messias, trazia sua glória, paz, prosperidade ao povo de Deus. Esse livro profético é um livro messiânico. Zorobabel prefigurou o Messias nos dias de Ageu e foi objeto de muita esperança para a nação. Em última análise, meus queridos, porém, somente Jesus, o Messias, cumpre a promessa feita a Zorobabel de ser o governante real de Deus aqui na terra. Quando nós pensamos em reavivar as nossas vidas, reconstruirmos nossos sonhos, olhamos para esse texto, olhamos para Ageu, olhamos para tudo o que foi feito. E esse texto, ele nos chama a reconstruir a nossa vida espiritual com Deus, a uma renovação. Reavermos as nossas prioridades, o que tem me atrapalhado. Cristo em Ageu. Onde Cristo aparece aqui em Ageu? Os dois temas centrais desse livro, podemos dizer que é o templo e a vitória da linhagem davídica. Encontram a sua realização em Cristo. A reconstrução do templo, meus queridos, foi crucial para a restauração da nação e das bênçãos de Deus. Era um lugar de oração, adoração, perdão. Cristo, ele é o último templo. Abram comigo lá no Novo Testamento, João capítulo 2. Versículo 21 e 22. Olha só o que diz. Quem pratica, 2, 21, 22, João, Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus.
O que nós somos, queridos? O que a igreja é? Nós somos corpo, somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, abram lá, vamos lá caminhar um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Primeira Coríntios 6, 19 e 21. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Queridos, quando Cristo voltar, nós estaremos com Ele em novos céus e nova terra. Corpos glorificados. Nós somos morada santa de Deus. Nós precisamos nos santificar, viver para a glória de Deus, cuidar daquilo que Deus nos deu. Somos templo. E aí vai um recado para as nossas adolescentes e para os nossos adolescentes. Vocês são meninas dos olhos de Deus. E o corpo de vocês deve ser resguardado e guardado para o casamento. Precisamos cuidar. Meninos, e vale para todos nós, precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Quantas vezes cedemos à vontade ao pecado? Quantas vezes poluímos aquilo que Deus nos deu? Cuidem-se, porque nós cuidamos da nossa casa, limpamos nossa casa, preocupamos quando a visita vem em nossa casa, deixamos tudo organizado. Eu me lembro que quando nós mudamos para cá, a gente recebia muitas visitas de Niquelândia, e era uma correria toda semana para limpar a casa. E a Cléia corria de um lado, eu de outro, porque a Cléia é muito enjoada. Não é enjoada, ela é certa. Se ela estiver assistindo agora, ela é certa, né, irmãos? Para deixar a casa toda organizada. Glória a Deus por isso. Se nós nos preocupamos em deixarmos a nossa casa organizada, limpa, cheirosa, por que não nos preocupamos em deixar o nosso corpo em perfeito estado para Deus? Pastor, mas você está gordinho, então você precisa emagrecer. Irmãos, estou numa reeducação alimentar, comecei de novo, viu, pastor? Comecei hoje, fui no médico, faltava para Raquel. Ele proibiu uma tranheira de coisa. E preciso cuidar. Eu entendo que eu, como templo do Espírito Santo, eu preciso me cuidar. Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente. Precisamos cuidar. Porque quem habita em nós é aquele que nos dá a vida eterna. A visita que habita todos os dias, em todo momento, 24 horas, é o Espírito Santo de Deus. Nos preocupamos em receber pessoas em nossa casa, em deixar limpa, organizada, servir um lanche. Por que não mantemos o nosso corpo santificado para aquele que já vive em nós? E o outro ponto, tema central desse livro, quando nós observamos Cristo aqui, é a restauração da linhagem de Davi, que também foi uma parte essencial da bênção de Deus sobre a comunidade restaurada. A linhagem davídica deveria liderar o povo na batalha e garantir sua prosperidade. Jesus é o Messias,
o filho final e perfeito de Davi, Mateus 1:1, Lucas 20, 41, 44, Romanos 1:3. Após sua morte, ele estabelece seu reino quando ascendeu ao seu trono no céu. Jesus agora reina, até que todos os seus inimigos sejam subjugados e condenados. Queridos, quando ele voltar, ele reinará sobre céus e terra. Vamos caminhar mais um pouquinho, Hebreus, capítulo 2, versículo 8. Hebreus 2, 8. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Caminha mais um pouquinho lá para o final, o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Olha que lindo esse texto, esse versículo. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quando Cristo voltar, e Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nosso desejo é que ele voltasse hoje, agora. Poderia. A igreja estará unida em Cristo, em sua entronização, para que um dia aqueles que venceram reinem com ele. Se nós estarmos em Cristo, estamos em Cristo e vivemos para a sua glória, somos um eleito de Deus, buscando servi-lo, cuidando do nosso coração, reavivando o nosso coração. Uma palavra de esperança para nós, espera esse livro de Ageu. Porque Cristo voltará para buscar a sua igreja. É promessa em Ageu. Nós vamos, no último estudo, falar sobre isso. E precisamos reconstruir, renovar a nossa vida espiritual. Precisamos repensar o que tem nos afastado, o que tem atrapalhado a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento. Precisamos fazer uma faxina em nosso coração. Precisamos limpar aquilo que tem nos apodrecido, aquilo que tem sujado a casa do Senhor, a morada do Espírito Santo. Precisamos de restauração. Vamos orar.